Nosso dia começou com uma exposição temporária sobre o Holocausto, o massacre de cerca de 6 milhões de pessoas, sendo judeus, ciganos, deficientes e comunistas, nos anos de 1930 a 1940. O lugar visitado pelo grupo era majestoso, a exposição em si bem modesta, parecia até deslocada do interior do Museu do Amanhã, espaço consagrado às experiências interativas e aos avanços tecnológicos. Mesmo assim, ela cumpriu com a sua função, mergulhou nossos corpos no hall das tragédias humanas e preparou nossos espíritos para o aprendizado e para um sentimento de profunda indignação. Já no lado de fora do museu, fomos caminhando até um dos acessos do Morro da Conceição, onde fica a Pedra do Sal. O nome está ligado ao fato de que ali existia antigamente um atracadouro de pequenas embarcações que transportavam fardos de sal, carregados por trabalhadores escravos. Atualmente, o lugar abriga uma comunidade que muitos são descendentes de escravos, que costumavam fazer suas festas regadas com músicas, como o choro das casas e o batuque dos terreiros, e danças com movimentos sensuais, como as zumbigadas, os serpenteios e as peneiradas. Por conta desse passado, a Pedra do Sal é consagrada como lugar de memória da origem do samba. Não muito distante da Pedra do Sal, na outra parte do Morro da Conceição, fica o jardim suspenso do antigo Morro do Valongo. O acesso a essa pequena joia da reforma urbana de Pereira Passos foi feito por uma escadaria. A vista lá do alto compensa o esforço da subida, porque possibilita uma visão geral da parte do circuito da chamada Pequena África. O lugar foi escolhido para uma reflexão sobre as reformas urbanas da cidade do Rio, que tradicionalmente são pensadas para os benefícios de poucos e para a marginalização de muitos. Entre Pereira Passos e Eduardo Paes, falou-se muito sobre favela, periferia, discriminação e justiça. Que Rio de Janeiro é esse que ao longo da sua história sempre teve a pretensão de ser cartão postal do Brasil às custas da marginalização de escravos, negros, mulatos, pobres, imigrantes e outros tantos. Reconhecido neste ano de 2017 como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, o Cais do Valongo é hoje um sítio arqueológico onde ainda se vêem as pedras do antigo atracadouro, que havia sido ficado soterrado ao longo dos anos, até ser descoberto através de escavações durante as obras do Porto Maravilha, inaugurado em 1811. O cais é um dos testemunhos mais constutentes da diáspora africana. Ao longo da década, foi o principal porto de desembarque de escravos africanos das Américas. Por ali passaram cerca de 1 milhão de homens e mulheres e crianças que foram arrancados do seio da sua família e submetidas a um horror de escravidão no Brasil. Na rua Sacatura Cabral, exatamente em frente ao porto de entrada do Moinho Fluminense, ocorreu um dos episódios marcantes da Revolta da Vacina. Em 1904, no caso, foi levantada uma barricada de Porto Arthur. Esse movimento popular da saúde foi uma reação contra o histórico abusivo cometido pelo poder público, que vinha higienizando o centro do Rio de Janeiro, empurrando comunidades pobres de descendentes de escravos para a periferia ou para as favelas. O movimento contou com mais de 2.000 pessoas e foi liderado por Horácio José da Silva, conhecido como Prata Preta, capoeirista e estivador. Ocorreram confrontos com o exército e o Prata foi acusado de matar um soldado. Quando a barricada caiu, ele foi preso e deportado para o Acre. Nossa última visita ocorreu no lugar dos mortos cujos corpos eram empilhados e jogados em valas comuns, incinerados junto com o lixo e por fim abandonados sem nome, sem família, sem quem chorar por eles. O cemitério dos Pretos Novos durante o século XIX foi basicamente um lugar de descarte de indesejáveis ou mais especificamente de escravos recém-chegados da África ao Cais do Valongo. Eram cativos
que em sua maioria morriam já em terra, em consequência dos maus tratos a quem era submetido durante a viagem. Os que morriam nos navios eram certamente jogados no mar. O antigo cemitério é atualmente um sítio arqueológico, localizado dentro da área de uma casa da rua Pedro Ernesto. Estima-se que é o maior cemitério de escravos das Américas, com algo em torno de 20 a 30 mil corpos sepultados. Se era de esperar um final feliz que se redimisse ao início triste da nossa jornada, ele certamente não veio. Fica então a pergunta. A expressão ou termo cemitério dos pretos novos não é muito adequado. Por quê? Porque quando a gente percebe que a história de, vamos dizer assim, eliminação dos corpos dos escravos recém-chegados ao Rio de Janeiro, daí o termo, pretos novos, porque além de serem muito jovens, eram recém-chegados ao Rio de Janeiro, ainda na condição de não escravos propriamente dito, eram cativos que chegavam aqui para serem vendidos, mas em função das doenças e do precaríssimo estado físico, acabavam morrendo. O termo cemitério dos pretos novos seria inadequado na medida em que esses corpos eram simplesmente descartados como se fossem lixo, numa relação muito próxima com a questão de não se reconhecer nessas pessoas, nesses seres, a condição de humanos. Então eram descartados à flor da terra e, por serem descartados à flor da terra, frequentemente eram misturados com lixo, e isso se fazia com uma frequência, com uma rotina que quase que naturalizava um processo que aos olhos de hoje, mas principalmente daqueles que viviam essa situação, muito ruim, eu diria completamente desumano, porque não se reconhecia a dignidade dessas pessoas, mesmo na condição de escravos, como pessoas que mereciam respeito, como seres que tinham tradição, que tinham famílias, que tinham costumes, que isso tudo foi deixado para trás. Se não reconheciam neles a dignidade na vida, também em função desse processo de descarte, não se reconhecia a dignidade deles também na morte. Então, o cemitério, na perspectiva de um campo santo, não seria o termo adequado para isso. Por quê? Porque não se dava esse devido valor a quem era descartado como lixo, como foi o caso dessas pessoas. Milhares e milhares de pessoas que foram simplesmente descartadas nesse local, à flor da terra. No Museu da Manhã, nós conhecemos um pouco do que foi o Holocausto, esse marco histórico. E logo depois nós seguimos para a Pedra do Sal, que lá conhecemos onde era descarregado o sal que chegava aqui no Brasil. Tinha várias rodas de samba, várias pessoas de terreiro se reuniam lá. E logo depois nós fomos no Jardim Suspenso do Valongo, que quando chegamos lá estava até tendo uma roda de samba só de mulheres. E lá de cima dava para você ter uma visão do centro do Rio de Janeiro, que dá para você conhecer melhor, ter uma visão mais ampla dos lugares históricos e tal. No Cais do Valongo, a gente chegou lá e estava tendo até um pessoal de outra universidade lá estudando sobre, e os professores que estavam junto com a gente, eles estavam explicando que aquele cais foi construído para receber a imperatriz estava chegando e que ia se casar com o atual Dom Pedro. E no Instituto dos Pretos Novos, lá, antigamente, o nome daquela rua era cemitério. E ninguém meio que se tocou por que o nome daquela rua era cemitério. Porque ali eram colocados os corpos dos pretos, que chegavam. Escravos. Por isso que eram pretos, era chamado de pretos novos. Isso. E lá também, se vocês tiverem a oportunidade de ir, lá é muito legal. E dá um pouco de medo, porque a gente vê assim os ossos do pessoal que estava lá enterrado, mas é muito interessante. É muito triste também, mas é muito legal. O Moinho Fluminense também, a gente ficou sentado em frente a ele e os professores explicaram que foi ali que aconteceu a revolta da vacina na época. Foi bem interessante. É o som da liberdade que um dia a história confirmou.
e nem justiça de doutor. Foi a raiz da mãe África que nos quilombos brotou. Oh, 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 bate tambor. Oh, 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 bate tambor. A lei acabou com a corrente, mas quase nada adiantou, pois muitos da nossa gente ainda sofrem pela cor. Os segredos de outrora meu avô me ensinou, são lembranças de Angola que o povo preservou. Em cada terreiro de samba, em cada gesto de amor, em cada ginga de bamba, ainda se ouve um tambor. Em cada terreiro de samba, em cada gesto de amor, em cada ginga de bamba, ainda se ouve um tambor. Oh, 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 bate tambor. Oh, 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 bate tambor.